Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações da seleção brasileira. O presidente da CBF, o Egnaldo, falou sobre a contratação do novo treinador e o preferido é o Carlo Ancelotti, né? E parece que a CBF está disposta a esperar por um ano para poder trazer o treinador. E vamos aqui, galera, acompanhar o que o presidente da CBF falou sobre a seleção brasileira. O link na descrição, crédito direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Vamos acompanhar aqui o ESPN Futebol Clube falando tudo sobre a seleção brasileira e temos também a possibilidade do Jorge Jesus assumir a seleção brasileira caso o Edinaldo não consiga trazer o Ancelotti. Edinaldo Rodrigues. Nós temos ele como um dos melhores treinadores de futebol do mundo, isso sem nenhuma discriminação aos demais treinadores. E não só por ser um vencedor em tudo aquilo que ele tem se colocado, mas ele também conforme as palavras de todos os atletas que jogam com ele, que era a pessoa mais ideal que gostaria de estar treinando com ele, de estar aprendendo com ele, porque é uma pessoa que tem realmente um grande gestor de grupos. Aqueles atletas que jogaram com ele têm saudades e elegem ele como o melhor treinador que teve na sua carreira. E aqueles novos que ainda sonham em ter estar ali, entendeu, crescendo no futebol, eles gostariam sempre, é o que eles falam, de ter um treinador como Ancelotti. Eu entendo que é um dos melhores treinadores do mundo e eu acho que treinar também, não desmerecendo nenhuma outra seleção, uma também das melhores seleções do mundo. Tá aí, ó, o Edinaldo falando do Ancelotti, ano que vem, mês que vem, ainda é tudo muito obscuro, né, presidente? Quando a gente fala de treinador para a seleção brasileira, a gente colocou até os portugueses aqui, porque parecia que estava de fato perto do Brasil ter pela primeira vez um treinador estrangeiro comandando a seleção. Quero que você nos conte o que tem aí para a gente começar o nosso debate. Tem um rapaz ali que foi campeão do mundo. Pois é, pode ajudar nessa comissão técnica aí. Ou dar os conselhos para o presidente da CBF e tal. Acontece o seguinte, está claríssimo, em todo lugar que ele vai, quando ele concede entrevista, o presidente da CBF fala, o plano A é o Ancelotti, plano A, preciso falar com ele e tal. Aí fica aquela coisa, será que o fulano já falou com o Ancelotti, disse que sim, aí o Ancelotti vai lá das entrevistas e fala, não quero sair e tal. Ele falou agora, nessa última entrevista, ele chegando lá em Barcelona. Primeiro ele foi e deu entrevista também lá quando saiu, que ele assistiu no final de semana, né, a final da Champions, também deu entrevista e tal. E agora é a chegada a Barcelona e a seleção joga sábado. Seleção joga sábado, gente, tem gente que não sabe disso não. A seleção anda tão esquecida. Tem seleção sábado, hein? Bom, enfim. Coisa melhor sábado. Pois é. Olha lá. Aí, o que acontece? Ele disse... E foi questionado, duas hipóteses. Ele quer o Ancelotti. Vou ver se por que ele fala até o final do mês, porque nós já estamos no meio, e porque ele ainda quer um encontro pessoal com o Ancelotti para ouvir um sim ou não, ou ouvir, e aí ele já foi questionado, olha, eu gostaria muito, mas eu quero cumprir o contrato até 24. Aí ele falou, olha, sobre isso eu não vou dizer sim nem não. Se eu ouvir que ele pode vir em 24... eu vou conversar com os jogadores, com outras pessoas, para decidir. Então, há sim a hipótese do Ancelotti dizer, olha, vou cumprir com o Real, só vai tocando aquelas eliminatórias lá com o pé nas costas, porque para classificar não precisa de Ancelotti, né? Peraí, para classificar para a Copa, o que você precisa... Para a Copa? O que é isso? Pelo amor de Deus. 8 de 10? Que é isso? Não vai classificar, não é isso. Não, eu não estou torcendo para que isso aconteça, não. Pelo contrário, mas é melhor jogar direitinho. Se discute nisso, é o seguinte, quem é contra vai dizer, mas aí a gente perde 1 ano e meio de preparação, na montagem de uma nova seleção, descoberta de novos talentos. Ok, se perde sim. O outro ponto é o seguinte, de 2024 para 2026, com 2 anos, dá para o Ancelotti botar esse time em dia. Toca essa bola lá no meu meio. Então, assim, são duas posições. Ele, presidente, não disse que caso o Ancelotti fale que assume sim, mas só ano que vem, que ele vai aceitar isso. Ele não falou. Mas ele não disse não, de jeito nenhum, eu vou encontrar com ele. Ou é agora ou não é nunca mais. Ele não falou isso. Então podemos ter sim essa situação do Ancelotti
mandar, por exemplo, um cara aqui para cuidar da seleção, ou ele deixar na mão do Ramon mesmo para ir tocando esses primeiros dias e passando os relatórios. Existe essa possibilidade. Vamos ver, até o final do mês, como o presidente disse, aí ele define. Mas pode ser que não necessariamente tenhamos esse nome até lá, a não ser que ele desista do Ancelotti para 2024 e chame outro. Aí a gente abre a lista e tal, e etc. Ele define, ou seja, Zinho, ele pode definir que vai continuar sem treinador também, caso resolva esperar o Ancelotti. Ô, Zinho, tem um negócio aí que me preocupou dessa informação do Mauro. Vai ouvir os jogadores. Ele vai conversar com que jogadores, se quem vai convocar os jogadores ainda não está contratado? Porque assim, há uma escassez, né? Vivi momentos que a gente fazia 3 seleções no Brasil. Hoje, para fazer uma, tá mais difícil, né? Se ele conversar com o Militão e com o Vini Júnior, dá. Aí ele vai conversar com o Neymar. Como é que fica? Então, por isso que eu falei assim, ele vai conversar com os atletas que a gente sabe que vai ser convocado por qualquer treinador. Qualquer treinador que tiver na seleção, pelo momento, né, de jogadores que a gente tem para a seleção, tem uma base que a gente sabe que vai ser convocada, né? Não tem tanta disputa. Nós vivemos um momento mais difícil. A nossa seleção não é a melhor seleção do mundo. Ela é em conquistas, mas em time, em qualidade de jogador, nós estamos abaixo nesse momento. Quem é o protagonista do Brasil? É o Vinícius Júnior hoje. Mas nem na seleção ele foi colocado na seleção da Europa. Houve polêmica, houve isso, houve aquilo, né? Assim, é o que eu tenho constatado, né? Tenho visto. Há algum tempo nós não temos os jogadores protagonistas. Nós temos muito bons jogadores, mas jogadores diferentes, está surgindo alguns e continua sendo o Neymar o grande jogador. Não está nem jogando, mas se você for ver ainda o cara diferente é o Neymar. Por mais que eu também acho que o Vinícius Júnior está fazendo uma grande campanha, mas ele ainda não é esse jogador diferenciado, né, no mundo do futebol. Enfim, vindo ao assunto Ancelotti, o Edinaldo, ele colocou a seleção nessa situação. Se lá logo no início ele já tivesse feito essa conversa e enxergado com a sua cúpula, com as pessoas que estão, eu acho que ele precisa ser melhor municiado, né? Mais gente ao lado dele para também estar dando opinião. Não definiu isso lá atrás, ficou uma situação que qualquer treinador que vem agora já chega, já é uma seleção que tem muita pressão, que tem muita cobrança. Mas essa situação do Ancelotti, qualquer treinador que vem é plano B, é plano C, é plano D. E a pressão aumenta por qualquer início ruim, né? Então, assim, o presidente da CBF, que eu gosto, né, tenho uma boa relação com ele, mas não vou, por isso, deixar de criticar essa atuação. Acho demorado demais. Demorou demais. Eu concordo com o Mauro. Com 2 anos, com 2 anos e meio, consegue sim. A eliminatória aqui, do jeito que vai ser então agora, o Brasil vai classificar. Mas para montagem, para tirar dúvidas, para buscar algumas outras soluções, para não ficar sempre só aquela carga de responsabilidade só em cima do Neymar, era bom já ter um treinador para desenvolver o seu estilo e ele fazendo os seus testes dentro da seleção brasileira, que vai precisar, gente. A gente não tem uma fartura para falar, treinador, você vem aqui que você tem o que tem de melhor é seu, é só o seu. Não. Para competir com as melhores seleções, nós não estamos nesse estágio. Então, precisaria já ter um treinador fazendo essas experiências dele. Agora, o presidente colocou essa situação e eu não duvido que possa acontecer isso que o Mauro está falando. Não é o ideal, não é o que eu gostaria. Acho que a seleção já teria que ter o seu treinador, com confiança para esse treinador e sem colocar ele nessa situação que ele não é a opção. A opção é o Ancelotti, foi falado novamente pelo presidente na coletiva dele. Então, se o Ancelotti acena nessa reunião que vai ter, olha, não, eu vou cumprir o meu contrato com o Real, mas depois eu me comprometo, eu assumo a seleção brasileira. Eu não sei se o presidente não aceita isso.
porque vai ser um período de eliminatória só, que vai ficar com um interino. Não é o ideal, não concordo, não acho que tem que ser assim. Eu acho que nós temos bons treinadores no Brasil e também que não seja brasileiro. Pela primeira vez parece que isso que vai acontecer, né? Tem um treinador estrangeiro na nossa seleção, né? Tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Eu acho que a gente ainda tem bons treinadores que poderiam assumir. Sim. Mas ele perdeu essa oportunidade fixando só nesse grande objetivo dele, que é trazer o Ancelotti. Agora ele tem que ir até o final, aonde puder, aonde ele conseguir, o poder de convencimento que ele tiver, para tentar trazer o treinador. Olha, o Pascoal já está balançando a cabeça aqui, desesperado. Pascoal, vou te ajudar trazendo as mensagens que eu pedi pro pessoal de casa, ó, só para você embarcar nessa. O seu Chaves está falando, estão fazendo Ancelotti e Guardiola maiores que a seleção, não é por aí. Rafa Nunes, já passaram 6 meses, já tinha que ter técnico. César Castro, o Ancelotti é o melhor nome para a seleção brasileira. O Leonel, CBF anunciando que quer casar sem combinar o sim com a noiva. Risco de vexame mundial, Oswaldo Pascoal. Bom, para mim, na minha avaliação, é uma grande síndrome de cachorro vira-lata, né? Você está se rebaixando a uma situação. O Ancelotti é maravilhoso, sensacional. Os jogadores da seleção, os mais novos, o Rodrigo, nossa, foi lá, falou bem. Os jogadores, o Militão, nossa, ele esse cara, é o cara. Eu também acho que ele é o cara, ele é um baita treinador. Mas eu também já ouvi dele, que já ouvi do Ancelotti, que depois de 24 ele vai parar porque ele quer cuidar dos netos e da família. Ou vocês também não sabem disso? Sim. É surpresa para alguém ouvir isso? Eu vou até 24 aqui no Real, depois de 24 eu vou parar. Mas será que a seleção brasileira não o seduz eu preciso cuidar da minha família. Mas até agora não seduziu. O primeiro passo era o seguinte, se o Real não chegar na final da Champions, ele vai sair do Real. Não saiu. Se o Real não for campeão, não saiu. Você contrataria outro treinador, Pascoal? É óbvio que sim. Você não pode esperar tanto tempo para contratar um treinador. Primeiro, desperdiça um monte de tempo, espaço para você fazer avaliações. Você está desperdiçando tempo. Você está jogando o tempo fora. Eu acho que a seleção brasileira... Bom, falar de seleção brasileira, os caras falam que é ser nacionalista demais, não sei o quê. Eu penso como o Zinho, sabe? Seleção brasileira é diferente. O cara vai botar a camisa da seleção brasileira, precisa ser diferente. Você não pode gastar tempo. Mas Edinaldo, com todo respeito, gente, seleção brasileira é outro patamar. Hoje não temos tantos craques, é verdade, mas quem é que ganhou tanto quanto a seleção brasileira? Fala rápido. Não tem. Não tem. Qual é a maior seleção do mundo? Hoje não é. Hoje não é o melhor time do mundo. Não é o melhor time do mundo? Não é. Mas qual é a maior seleção do mundo? A seleção brasileira. O Ancelotti não quer? Muito obrigado, Ancelotti. Vou partir para outra. Provavelmente, Pascoal, o próximo jantar, depois do jantar na Espanha, vai ser em Portugal. Aí é com o JJ. Que está lá esperando para isso. Lógico, ele não respondeu para 2 times da Arábia, nem para a seleção, porque é óbvio que ele tem esse desejo. Então, assim, se o presidente da CBF não entrar nessa de esperar o Ancelotti até 2024, dependendo do que seja a conversa... Ele fala muito tranquilo sobre o Abel Ferreira, sobre o Dorival Júnior e sobre o Diniz, mas diz que não gostaria de tirar técnicos empregados no futebol brasileiro. Só fará isso, se for necessário, com o consentimento do presidente do clube, daquele que ele escolher. Vou lá na Leila, vou lá no... enfim. Então, conforme ele sair lá da Espanha, pode ser que aí o nome da vez passe a ser o JJ. Ele já andou dando as entrevistas dele, falando aqui, falando ali. O sonho dele pode ser realizado. Foi essa aí que tá na tela. Falazinho, o que vai acontecer? Do treinador, Ozinho, pra você pegar essa bola aí. Quando disse um sonho era ser uma competição diferente. Já estive em Liga dos Campeões, em Liga Europa, 3 semanas e a minha vida tem que ficar decidida. Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular.
nunca falaram comigo. Ele está respondendo sobre... Faltou vírgula. Infelizmente. Nunca falaram que isso comigo, ele só vírgula. pensou. Infelizmente. Até agora. É que isso ele vírgula, só até pensou, agora. isso ele não falou. Infelizmente. Mas, Zinho, esse eu acho que topava, porque o JJ, todo mundo tem Pode seu nível responder de com a letra vaidade, só? né? Pergunta aqui. Mas Pergunta. topava, JJ? E aí, Zinho, vai Agora, logo. Onde é que assina? Bom, há algum tempo, né, atrás aí eu falei que não estou dizendo que é a minha preferência não, tá? Eu já falei qual é a minha preferência de Pode treinador repetir para pra gente? seleção. Pela Abel Ferreira, nível Europa. Agora, eu acho que ele não vai, acho que não sei nem se o Abel aceitaria, acho que ele acha que não está preparado para esse desafio, me parece, né, pelas informações que eu tenho. O próprio Palmeiras também, né, deseja a permanência, claro, né, como ele já teve tantas outras oportunidades e propostas, não saiu. Mas se é para fazer a oportunidade, colocar um treinador estrangeiro pela primeira vez na seleção, eu colocaria um cara que está há mais tempo no Brasil, vencendo, acostumado com nós, com a gente da imprensa, com o torcedor, com a cobrança, com todo o cenário que é o futebol brasileiro. Ele é o cara mais preparado. Até o JJ 13, né? Foi vitorioso, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas ele foi por um período vitorioso. Ele nunca oscilou. Teve cobranças, problemas, embate com imprensa, como o Abel já teve. O Abel já viveu de tudo no Brasil, né? Perder títulos, ser cobrado, ser questionado, né? Hoje ele virou, né, principalmente entre os palmeirenses, uma unanimidade. Enfim, falando de JJ, ele já veio aqui, deu entrevista no Bem Amigos, cavou seleção, cavou Flamengo, né? Até o Flamengo com um treinador português, o Paulo Souza, respondeu, achou que foi eticamente, não foi correto o que ele fez. Ele falou sobre a seleção brasileira, e disse, tem um sonho de treinar a seleção brasileira, veio aqui no Brasil, ficou uma semana só para isso. Ou não foi isso que aconteceu? Então, assim, depois que saiu do Flamengo, não teve sucesso, agora ganhou uma taça, né? A Copa da Turquia. O Fenerbahçe saiu. Mas assim, não fez nenhum trabalho brilhante depois que saiu do Flamengo. O trabalho brilhante dele foi o Flamengo que, assim, revolucionou. Aí aplausos total. Então, assim, que é um baita de um treinador, que é um cara conhecedor, mas eu acho que chegaria com algumas resistências. Agora é o cara da vez, porque tirar o Diniz do São Paulo, do Fluminense, o Mário Bittencourt já falou que não vai querer, não vai deixar. Então já vai ter um embate com o Edinaldo. Acho que o Edinaldo já não vai conseguir convencer o Mário Bittencourt, o presidente do Fluminense. Tirar do Palmeiras o Abel, a Leila já falou, já deu essa declaração. No São Paulo eu ainda não ouvi isso. Não, o presidente de São Paulo falou essa semana. O presidente de São Paulo disse que não gostaria que isso acontecesse e não acha que a CBF deva fazer isso com o São Paulo. Ele não gostaria que isso acontecesse. Então a bola da vez ficou... a bola da vez é o JJ que está aí, caso não chegue a um acordo aí com o Ancelotti lá, de tempo, né, dessa coisa de esperar, não esperar. Agora, se ele partir para um outro treinador, quem está aí esperando só o telefone tocar é o JJ. Agora esse negócio de Abel ser unanimidade, choveu mensagem aqui, hein? Marco Antônio, Papo 10, todo mundo falando, torcida do Palmeiras? Os torcedores falando de seleção brasileira, não sei o time. Paulo Alfena, tem muita gente aqui que não gostaria de ver o Abel também na seleção brasileira. A minha colocação, Dani, a minha colocação foi que ele é unanimidade no Palmeiras. Eu acho que, sim, no Palmeiras, com certeza. Mas eu digo que nem os palmeirenses queriam vê-lo na seleção brasileira, que não querem perder o treinador. Não, mas se você falar isso, o pessoal já mandou mensagem aqui. Vamos ouvir o Abel? Porque o Abel falou da vida dele como é hoje e teria possibilidade de seleção? Acho que ficou no ar. Fala, Abel. Você acha que hoje você toparia trocar essa dinâmica do dia a dia de clube por um dia a dia de seleção que é completamente diferente? Olha, o meu dia a dia é top. Chego 2 horas antes do treino mais cedo, tomo um café da manhã absolutamente fantástico, tenho
4 adjuntos, cada um com as suas funções muito bem definidas, para trabalhar. Amanhã vou lá chegar, por exemplo, amanhã, se tivéssemos treino, eu vou dar folga. Eu não fazia nada. Amanhã só queria descansar a minha cabeça. Comer bem, descansar, falar com os meus jogadores, ter as minhas conversas individuais, chegar ao final do treino e fazer o meu padelzinho para suar, transpirar, pedir ao nosso massagista para fazer uma bela massagem. E não me falta nada no clube. O que eu faço neste clube, sinto-me realizado e com estes jogadores, com o caráter que estes jogadores têm, que me revejo neles, eles se reveem no seu treinador. Estou onde quero estar, estou onde me querem e que assim continue. E aí, Pascoal? Para mim eu não vejo ponto de dúvida nisso. Alguma interrogação a respeito. Foi muito claro que o sonho dele é o Palmeiras e ele quer ficar no Palmeiras. Para mim, ele deixou muito claro nessa entrevista. Eu estou onde galera, me quer... assim, não tá tão claro que ele quer continuar no Palmeiras, né? Porque a seleção brasileira é uma responsabilidade gigantesca. Na minha opinião, ele tem capacidade, sim, de gerir uma seleção brasileira com maestria. E, na minha opinião, qualquer técnico que vir vai fazer um trabalho melhor que Tite, né? Porque Tite, na minha opinião, galera, Tite é um grande treinador, mas na seleção brasileira foi um técnico que se achou acima da seleção brasileira e por isso a seleção não conseguiu conquistar nada, muitas convocações equivocadas, entendeu? Afasta jogadores assim por motivo assim sem sentido nenhum, né? E no Brasil, técnico que esteja no Brasil, o único técnico que eu vejo hoje assim, para poder assumir a seleção brasileira é o Abel e é também o Fernando Diniz, por ter uma mentalidade assim muito avançada, né, de jogo, né, de estilo de jogo. Eu acho que se der a ferramenta na mão ali, ó, que são os jogadores, o Diniz consegue fazer jogar. O Abel também. O Abel, eu gosto do Abel, porque o Abel é aquele cara que tem muita energia dentro da beira do campo, é um cara que grita. Eu acho que a seleção brasileira precisa disso, daqueles caras que chacoalham, porque jogadores que jogam na Europa, jogam na seleção brasileira, o cara parece que tá nem aí, tá perdendo, tá ganhando, ó. O cara não liga. Entendeu? E o Abel vai fazer esses caras acordar. O Diniz também, o Diniz certeza que o Diniz também faria também uma boa campanha na seleção brasileira. É um técnico que é jovem ainda, mas é um técnico muito inteligente e capaz. Na minha opinião, entre esses dois, o Ancelotti não quer vir. Se o Ancelotti quisesse vir para a seleção, ele já estaria na seleção brasileira. E a CBF não tem que se rebaixar para nenhum treinador. Nenhum treinador é maior que a seleção brasileira. A seleção brasileira é a maior seleção do mundo, a seleção que tem mais títulos, entendeu? É a única seleção que tem mais títulos, então a seleção brasileira merece respeito. Merece respeito. Se ele não quer vir, tem que falar, opa, não quero vir. Aí vai ficar nesse assunto esperando, aí espera um ano. Aí quando chegar daqui um ano, não quero ir pra seleção, e aí? Vai ficar um ano vendo os jogadores pé de rato sendo convocado pra seleção brasileira? Pô, você me desculpe, cara, é inadmissível o Rony na seleção brasileira. Deu oportunidade. Ok. Beleza, oportunidade, fez boa campanha. Pô, mas o Rony é um jogador limitado. O Palmeiras, na minha opinião, ele é um jogador ótimo, excelente. Mas pra seleção brasileira não dá. Não dá, ele não tem nível de seleção brasileira. Poxa, vi um chute dele hoje no treinamento, o cara não sabe chutar. Edmundo, que jogou muita bola, falou: o grande problema do Rony, ele não teve base, ele não sabe finalizar bem. Não sabe, ele faz gol? Faz, mas ele não sabe finalizar. Isso daí acontece com vários jogadores do futebol brasileiro. O Vinícius Júnior foi pro Real Madrid sem saber finalizar. O que aconteceu? Aprendeu a chutar. Hoje em dia, Vinícius Júnior faz gol quase todos os jogos. Entendeu? E o Rony não é o Vinícius Júnior, ele é mais velho e, na minha opinião, não é um jogador para a seleção brasileira. Pro Palmeiras, na minha opinião, ele é indiscutível. Mas na seleção brasileira não cabe esse tipo de jogador. Aí vai ficar sendo o Ramon na seleção brasileira até o final do ano, a gente vendo esses jogadores sendo convocados. Muito complicado, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês, quem deve assumir a seleção e se a seleção brasileira tem que esperar o Ancelotti ou tem que contratar um técnico de imediato. Coloca nos comentários a opção de vocês, qual técnico deve assumir a seleção brasileira. E não esquece também, galera, de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.